A verdade assombrante. 7 monstros ocultos que habitam o cemitério e suas histórias aterrorizantes. As ruas estreitas de uma cidade esquecida pelo tempo estavam envoltas em sombras. O céu escuro, carregado de nuvens densas, prometia uma tempestade. Clara, enfermeira de 28 anos, deixava o hospital público depois de mais um longo turno. Suas mãos tremiam não apenas pelo cansaço, mas pela sensação de que algo estava errado. O cemitério ao lado de sua casa era como um manto de segredos que nunca deveriam ser revelados. E ali estava ela, caminhando entre as lápides, cada passo ecoando o lamento de almas, enquanto o vento sussurrava histórias de quem um dia já fora. Então, o celular vibra. Clara hesita, mas atende. Do outro lado, uma voz tremulante a choca. Cuidado, Clara. Os 7 monstros do cemitério estão acordando. E alguém próximo a você sabe mais do que diz. O aparelho silencia, deixando-a no meio da rua, o coração acelerado e um frio na espinha. Poderia ser um trote, mas uma parte dela sabia que, em uma cidade como aquela, o sobrenatural parecia mais real do que o normal. Os passos dela ecoavam como um alerta e a chuva começava a despencar. Em casa, o silêncio a sufocava. Decidida a descobrir mais sobre o que tinha ouvido, Clara pegou uma lanterna e saiu em direção ao cemitério novamente. A chuva caiu impiedosamente, criando poças e um ar gelado. O cheiro da terra molhada misturava-se ao medo crescente dentro dela. Ao se aproximar de um túmulo, vozes se tornaram audíveis. Eram moradores que, em vida, tinham uma história digna de ser contada. Desaparecimentos. Criaturas vorazes que se alimentavam do medo. Os olhos de Clara se arregalaram. O que ela descobriu poderia ser mais sombriamente verdadeiro do que qualquer um imaginaria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na luz fraca da lanterna, Clara notou marcas estranhas no chão e símbolos esquartejados em algumas lápides. Sentia como se estivesse sendo observada. Cada sombra parecia se mover, cada som amplificava seu pânico. O cemitério, que antes parecia apenas um lugar silencioso de descanso, agora se tornava um labirinto de terror. Ao voltar para casa, algo a seguia. Ela ouviu sussurros e novamente o coração acelerou. Era mais do que sua mente louca, era a cidade que a queria deixar em alerta. Quando a noite caiu novamente, Clara sentiu que a neblina se tornava uma névoa ainda mais densa. Ela decidiu voltar ao cemitério. Agora, cada sombra parecia viva, e ela sabia que o verdadeiro terror a aguardava. Ao olhar para trás, viu uma figura se agitando entre os arbustos, seus olhos brilhando como faróis na escuridão. Ela não podia ignorar a sensação de que estava prestes a descobrir a verdade sobre os monstros que habitavam sua cidade, e uma parte dela temia que talvez fosse tarde demais. O que a esperava ali, nas profundezas daquela noite? Clara respirou fundo, sentindo o ar gelado entrar em seus pulmões, misturado ao cheiro insuportável de umidade e algo mais, algo que a fez querer vomitar. As sombras dançavam ao seu redor, e, em meio à neblina, ela podia jurar que viu rostos familiares espreitando, sussurrando sem que ela pudesse entender as palavras. O medo a dominava, mas a curiosidade a impulsionava adiante. Você pode fazer isso, Clara, ela murmurou para si mesma, tentando encontrar uma centelha de coragem. Mas conforme ela atravessava as lápides, o terreno lamacento sob seus pés parecia clamar por atenção, como se as almas ali enterradas quisessem que ela ficasse. Clara não sabia se a sensação de que estava sendo vigiada era fruto da sua mente atormentada ou uma verdade aterradora. Quando finalmente chegou a um túmulo que chama sua atenção, ela sentiu uma pancada cruel em seu coração. Um nome, Miguel Reis. As datas de nascimento e morte, ladeadas por flores murchas, exalavam um sentimento de tristeza que a envolvia. As lendas falavam de Miguel,
Um homem que nunca deveria ter sido enterrado naquele cemitério. Acreditava-se que, em vida, ele fora um coletor de almas para uma entidade sombria, e agora, sob aquela lápide, Clara sentiu a presença dele. Uma brisa gélida passou por ela, e seus pés se moveram involuntariamente, como se alguém a guiasse. Ela se afastou e notou que uma pequena reunião de lápides parecia diferente. Juntas, formando um círculo. Os símbolos que havia visto antes agora pareciam ainda mais intrincados à luz da lanterna. Clara se aproximou e, enquanto mais uma gota d'água escorregava de suas sobrancelhas, uma voz ecoou na escuridão, baixa e arrastada. Você não deveria estar aqui. Enfermeiro. O tom era sereno, quase convidativo, mas o gelo que percorreu sua espinha dizia o contrário. Clara virou-se rapidamente, a luz da lanterna tremia em suas mãos. Um vulto, alto e esquelético, emergiu das sombras. Seus olhos brilhavam como chamas de um fogo apagado. O monstro que sua mente tentava a todo custo não imaginar estava bem diante dela. Eu não quero causar problemas, Clara gaguejou, tentando não deixar o pânico tomar conta. O ser se aproximou lentamente, e ela podia sentir o cheiro de podridão que emanava dele. Não era humano, mas o olhar ainda parecia carregado de uma dor tão familiar. Precisamos da sua ajuda, Clara, ele sussurrou, a voz rasgando-se no ar pesado. Os monstros estão acordando, e você é a chave para detê-los. Clara sentiu seu coração disparar ainda mais. A cada palavra, mais perguntas surgiam. O que isso tinha a ver com ela? Como ela poderia ajudar? E quem eram esses monstros que faziam parte da própria cidade? Você não tem muito tempo. Venha comigo, ele insistiu, estendendo uma mão esquelética em sua direção. Clara hesitou. O frio dançava ao seu redor, e a angustiante necessidade de entender a verdade a puxava adiante. Ela deu um passo à frente, e, com isso, a terra sob seus pés tremeu. As lápides começaram a vibrar levemente, e sussurros incompreensíveis aumentaram ao seu redor, quase como um coro desesperado. Os 7 monstros, a voz do ser se tornou um eco distante enquanto Clara sentia a realidade à sua volta distorcer, como se o próprio cemitério estivesse se contorcendo em resposta ao chamado. Quando a linha entre a vida e a morte se tornou indistinta, Clara percebeu que a verdadeira noite apenas começava. Haviam segredos a serem desvendados, e a luta pelo que restava de sua sanidade tinha apenas iniciado. Clara, venha! O ser a puxou, e a escuridão as envolveu mais. Enquanto ela era arrastada, um pensamento a atingiu como um raio. E se o monstro que mais temia estivesse mais perto do que imaginava? Clara sentiu a mão esquelética do ser apertar seu pulso de forma fria e firme, como se uma corrente invisível a mantivesse presa. As sombras envolviam suas pernas, tentando agarrá-la e puxá-la para baixo, como se o próprio cemitério quisesse mantê-la ali, na escuridão eterna. Os 7 monstros não são apenas lendas, disse o ser, sua voz ressoando como um sussurro arrepiante. Eles foram acorrentados a este lugar por suas próprias escolhas, seus próprios medos. Você é a única que pode desvendar suas histórias e libertá-los. Clara olhou em volta, a luz da lanterna tremendo. Como eu posso ajudar? O que eles querem de mim? Enquanto falava, seu olhar encontrava os rostos distorcidos nas lápides ao redor. A urgência do momento estava prestes a sufocá-la. Você deve ouvi-los, respondeu ele. Essas almas precisam ser libertadas. Cada criatura, cada ser, tem um temor que os tornou assim. Os monstros estão acordando, e o que você verá agora pode ser insuportável. O ser a conduziu, mal conseguindo arrastar os pés pelo chão lamacento. Clara não sabia o que estava prestes a enfrentar, mas um medo incontrolável crescia dentro dela. De repente, uma névoa espessa se formou à sua frente, levando-a a um mar de sombras. Lenta e dolorosamente, os primeiros monstros começaram a surgir, uma figura indistinta se delineando no ambiente nebuloso. Era uma silhueta tortuosa, com garras compridas e um olhar que refletia desespero. Ele era um guardião, um homem que amava demais, sussurrou o ser. Fez um pacto e, em troca, perdeu sua essência. Agora, ele busca o que perdeu. Clara sentiu o frio na espinha aumentar. Olhe nos olhos dele. Quando Clara olhou,
Viu o sofrimento nas cores opacas e a tristeza que parecia emaranhar-se em cada fibra daquela criatura. Os olhos podiam ser familiares, lembranças que não conseguia processar. Miguel Reis, Clara murmurou, a voz falhando ao descobrir o passado. Ele é o primeiro. Você precisa liberá-lo. Com um impulso crescente, Clara se aproximou do monstro, o coração pulsando forte dentro do peito. Miguel, você não está sozinho. A voz dela ecoou como notas de um piano desafinado na noite silenciosa. Então, ouviu-se um grito distante, explosivo, um lamento cheio de dor. A criatura fixou o olhar em Clara, suas garras ensanguentadas relaxando por um instante. Clara estendeu a mão, sentindo a conexão entre eles. Diga-me o que precisa ser feito, como posso te libertar? Os sussurros aumentaram, e outros monstros começaram a aparecer ao redor. Cada um deles tinha seus próprios demônios, as histórias de suas vidas entrelaçadas, sendo puxadas para a superfície. Clara sentiu sua força diminuir, atormentada pela dor coletiva que tomava forma ao seu redor. Você tem que enfrentar seu próprio medo! Gritou o ser esquelético, agora se erguendo com uma presença quase majestosa. Ela precisa acreditar, senão, será a próxima a ser perdida. Enquanto os monstros uivavam e seus olhos brilhavam com um foco profundo e implacável, Clara se viu encurralada entre as próprias dúvidas de sua vida. A pergunta ecoava: o que realmente me assombra? O chão parecia rachar sob seus pés, e o grito de Miguel misturava-se com a voz do ser: Clara, decida-se. A neblina girava à sua volta, e a força da escuridão absorvia a coragem que ela tentava reunir. O temor de ser uma delas crescia em sua mente. Um momento de fraqueza, outro de determinação, uma batalha épica prestes a começar. Clara respirou fundo, decidida a confrontar não apenas os monstros à sua frente, mas também os que estavam enraizados dentro dela. Vocês não vão me dominar! Ela gritou, sua voz ecoando como um desafio. Mas, no fundo, a dúvida ainda assombrava seu coração. Você não tem muito tempo, o ser advertiu enquanto as sombras começavam a se agitar, prelibando um terror ainda maior. E a pergunta que pairou no ar foi: conseguiria enfrentar a verdade que a aguardava? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a própria terra quisesse engoli-la. As sombras se contorciam, formando figuras distorcidas, rostos de pessoas que um dia foram, agora perdidos em suas próprias histórias trágicas. Um alarido crescente invadia seus ouvidos, os uivos dos monstros flutuando no ar pesado da noite. Ela se forçou a respirar, cada inalação um esforço, cada expiração uma luta. Enfrente-os, Clara! O ser esquelético gritava, sua voz cortando a escuridão como um relâmpago. A verdade é a única saída. Dois olhos amarelos reluziam na névoa, e uma nova criatura começou a emergir. Não era mais um guardião, mas uma mulher de cabelos desgrenhados e pele pálida. Eu sou a visão da traição e da dor, ela lamentou, suas palavras soando como um eco de antigas promessas quebradas. Ela me enganou, e agora não tenho paz. Clara não conseguiu desviar o olhar, sentindo uma conexão estranha em seu interior. O que você quer? Perguntou, a voz balbuciando. Liberte-me do fardo do meu erro. Mas para isso, você deve descobrir o que está escondido dentro de você. Somente assim eu poderei ser libertada. Quem? Clara questionou, confusa. Quem, Clara? A sombra da mulher riu, uma gargalhada gélida que senti em sua pele. A traição que você viveu. Sua verdade. As palavras funcionaram como um golpe direto no peito dela. Lembranças começaram a fluir à sua mente, rostos e sussurros misturados. Um amor perdido, promessas não cumpridas, e um egoísmo que sempre a atormentou, seu próprio reflexo na miragem da mulher. Não pode ser. Clara se atrapalhou em seus pensamentos. A pressão aumentava, o ar parecendo mais denso a cada segundo. A voz do ser esquelético disparou mais alto. Enfrente-a! Você não é a única com um passado sombrio. A mulher esticou suas garras. Lembre-se. O que você rejeita é o que te prende a este lugar. As respostas começavam a surgir, mas não da forma que Clara esperava.
Ela se lembrou de Miguel, de como o abandonou. Sua mente estava repleta de arrependimento e os sussurros dos monstros crescendo em volume, criando um clamor ensurdecedor. Miguel, eu. A frase estava prestes a ser engolida pela confusão em sua mente quando mais uma sombra se ergueu das profundezas. Um homem de olhar vazio, sua expressão revelava desespero. Você me deixou! Ele gritou, as palavras taquicardizando seu coração. Me abandonou para se proteger. Não, não sou eu! Clara implorou, o desespero agora fazendo cócegas em sua voz. Eu não sabia. Essa é a verdade, Clara. A traição vem de você mesma. O eco da voz do homem reverberava enquanto mais monstros se aproximavam, cada um trazendo um pedaço de sua história pessoal, alimentando o caos ao seu redor. O ser esquelético se aproximou. Ela deve decidir. A única maneira de libertá-los é enfrentando o que há dentro dela. O que você teme mais? A neblina começou a girar em torno dela, e as sombras pressionavam, esmagando-se contra seu corpo. Clara sentiu suas forças desaparecendo, um pânico brotando em seu interior. O olhar de todos os monstros a espreitava, aguardando a resposta que ainda não tinha. Eu não posso. Suas palavras saíram como um lamento. E se você não puder? O ser esquelético questionou, sua voz agora um sussurro sombriamente persuasivo. O tempo está acabando, Clara. A pressão aumentava e os gritos se tornavam ensurdecedores. Ela fechou os olhos, a escuridão inundando sua visão. O que mais poderia ser revelado? Quando ela finalmente abriu os olhos novamente, uma decisão a acompanhava. Poderia enfrentar seus monstros internos? Poderia quebrar suas correntes? Ou a escuridão a consumiria? Enquanto pensamentos confusos rodopiavam em sua mente, um novo grito ressoou, crescendo, abafando tudo ao redor. E no centro da tempestade, a dúvida se tornou mais clara, é hora de você mergulhar na verdade que sempre evitou. As sombras a cercaram, e Clara sentiu que a próxima revelação estava prestes a acontecer. Mas a certeza apertava seu peito, seria essa a verdade que a libertaria, ou a forçaria? Sucumbir a um destino ainda mais sombrio? O chão a engoliu, e Clara foi tragada por uma espiral de sombras. O vazio a abraçou, frio e sufocante. Enquanto a escuridão a envolvia, flashes de sua vida passaram diante de seus olhos, como se cada momento fosse um fragmento de uma película desgastada. Risos, lágrimas, brigas e arrependimentos, tudo se misturava em uma dança trágica. E a pergunta que mais a atormentava surgia: quando foi que tudo deu errado? Um grito agudo cortou a escuridão. Quando a intensidade da dor e do desespero atingiu seu auge, Clara se viu novamente no cemitério, cercada por aquelas figuras amaldiçoadas. Os rostos distorcidos permaneciam a seu redor, as expressões marcadas por um sofrimento eterno. A mulher de cabelo desgrenhado caminhou lentamente em sua direção, cada passo ressoando como um tambor no silêncio da noite. Seus olhos amarelos refletiam uma fúria contida. Você está perdida, Clara! Ela bradou, sua voz ressoando como um lamento ancestral. Perdido em suas mentiras. Clara tentou se afastar, mas as sombras a seguraram, grudadas aos seus braços como correntes. Eu não menti. Eu só estava tentando me proteger. Ela gritou, o medo transformando sua voz em um eco trêmulo. Proteger a si mesma? A mulher riu, uma risada sombria que reverberou no ar gelado. E quem protegerá os outros? A dor que você causou não pode ser apagada com justificativas. Os monstros ao redor começaram a murmurar, suas vozes se intercalando em um lamento coletivo, cada um reclamando seu pedaço de dor. Você me deixou morrer. Me abandonou à solidão. Você fez tudo por você mesma. As lembranças começaram a se intensificar. Clara viu Miguel, seus olhos suplicantes, enquanto ela se afastava. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e a carne da sua consciência ardia como se estivesse em chamas. Eu não sabia que ele estava sofrendo tanto. O arrependimento se tornava um peso esmagador. A mulher se aproximou ainda mais, suas garras quase tocando Clara. A verdade está dentro de você,
mas você a esconde como uma covarde. Enfrente os seus erros. Enfrente a si mesma. Eu quero. A voz de Clara falhou, tomada pelo desespero. Mas como posso viver com isso? O ser esquelético puxou Clara para mais perto, sua presença ameaçadora invadindo cada centímetro de espaço. Só existe uma saída, Clara. Liberte-se do passado. Faça as pazes com as verdades enterradas. Então, uma explosão de luz cegou seus olhos. Clara sentiu o calor resplandecente invadir o lugar, como se o próprio cemitério estivesse clamando por redenção. A luz dançava com as sombras, revelando figuras que pareciam se contorcer de dor e raiva. Agora, escolha. Você lutará contra a sua verdade ou deixará que ela a consuma? Clara respirou fundo, o pânico crescendo. Algo dentro dela começou a responder. Eu não posso ficar aqui para sempre. Miguel, eu preciso. Justo quando as palavras estavam prestes a escapar de seus lábios, um grito estrondoso cortou o ar, como se algo tivesse se partido. A terra sob seus pés começou a rachar, e figuras espectrais emergiam, mais pálidas e aterrorizantes do que antes. Clara viu rostos que nunca soube que conhecia, ligados à sua história de traição. Clara! O tempo se esgotou. O ser esquelético avisou, a urgência em sua voz nunca foi tão palpável. A verdade está prestes a ser revelada. E naquele instante, ela percebeu que, para derrotar a escuridão, precisaria não só enfrentar seus temores, mas aqueles que perdeu e que seu coração ainda guardava. Um estremecimento percorreu seu corpo, e a realidade começou a se desfazer ao seu redor. E se não houver perdão? E se a verdade for uma condenação? Enquanto Clara hesitava, a sombra da mulher avançou, seus olhos amarelos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. E no fundo de sua alma, Clara sabia que a escolha dela poderia definir o destino de todos ao seu redor. Uma nova onda de terror a envolveu, e, no meio do caos, ela sentiu um chamado que não podia ignorar. Um novo grito ecoou, e a noite começou a se fechar ao seu redor. A batalha enfrentava não apenas as sombras de seu passado, mas as trevas que se formavam em seu futuro. A pergunta reverberava em sua mente: até onde você está disposta a ir para se libertar? As figuras espectrais dançavam à sua volta, e Clara sentiu o ar pesado, carregado de um pressentimento sombrio. A luz que a cercava pulsava como um coração em agonia, alternando entre momentos de brilho ofuscante e sombras profundas. A mulher de cabelo desgrenhado agora parecia uma sombra viva, poço de rancor e dor. Você não pode fugir de quem você é, Clara, ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. Encare a verdade ou pague pelo que você fez. Clara lutou contra as sombras que a aprisionavam, seu corpo tremendo. O desespero era palpável, quase um ser vivo. O desejo de voltar à segurança de sua vida normal a consumia, mas ela sabia que precisava enfrentar o que havia feito. Enquanto as figuras emergiam da terra, os rostos que Clara nunca conhecera pareciam se contorcer em dor. Uma mulher de olhos tristes, um homem com a boca costurada, uma criança com dedos deformados. Cada um clamava um pedaço de sua atenção, e o eco de suas palavras a rodeava como uma tempestade. Você me esqueceu, você nunca se importou. Me deixe em paz. Clara sentia que estava se afundando na lama de seus próprios erros. Qualquer impulso de esperança a deixava mais sufocada, como se o ar estivesse sendo extraído de seus pulmões. Qual é a verdade? O que vocês querem de mim? Ela gritou, o desespero ecoando em seu próprio coração. Mas a resposta já estava à vista, apenas aguardando para ser desenterrada. Nesse momento, uma sombra mais forte sobressaiu-se das demais. Era o homem que havia amado a mulher do cabelo desgrenhado. O mesmo que a olhou com carinho uma última vez, antes que as sombras o devorassem. Você não pode simplesmente ignorar o que fez. Ele exibia uma cicatriz profunda no rosto, um lembrete de traumas passados. Você foi conivente, Clara. Agora carregue isso. Sangue frio escorria pelas veias de Clara, e a sensação de culpa a envolvia como uma rede. No fundo,
Ela sabia que se não conseguisse confrontar seus demônios, a escuridão os tomaria por completo. Mas como enfrentá-los? O que queriam dela além do arrependimento que já a consumia? Um grito rasgou a noite, mais forte do que todos os anteriores, culminando no silêncio ensurdecedor que o seguiu. Clara se virou para a mulher com o cabelo desgrenhado, sua mente girando. O que é que eu tenho que fazer? A mulher sorriu, mas não era uma expressão de felicidade. Era uma satisfação insana, quase cruel. Faça as pazes com sua verdade. Deixe seu passado voltar para você. As sombras ao redor começaram a se contorcer, e Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para a frente. As memórias não eram apenas fragmentos do que aconteceu, eram fragmentos de sua culpa, cada uma mais intensa que a anterior. O grito do homem e a dor da criança a perseguiam, cada um exigindo uma resposta. Ela respirou fundo e olhou em volta. As sombras inclinavam-se, esperando. Clara sabia que tinha que escolher ou o perdão ou a perda. O horror da cena a subjugava, mas uma pequena chama de determinação começou a arder em seu interior. Eu não posso me deixar levar por isso. Eu não sou apenas um monstro. Enquanto essas palavras saíam de seus lábios, algo palpável começou a se formar, como um escudo de luz contra a escuridão. A luz pulsava, e as sombras recuavam, mas Clara sentia que era apenas uma batalha, não a guerra. Mas então a terra sob seus pés começou a tremer, e Clara percebeu que algo mais aterrorizante estava por vir. A escuridão à sua volta se intensificava, e uma voz profunda surgiu do abismo, carregada de raiva e ressentimento. Você não pode escapar! E a pergunta a atingiu como uma marretada. O que mais estava entalado em seu passado, além de tudo que ela já conhecia? O cemitério parecia se abrir como uma boca faminta, sugando-a mais e mais. Clara olhou novamente para as figuras ao seu redor, algemada pela verdade e pela culpa. O que mais eu preciso saber? O eco de sua pergunta parecia se perder no vazio, mas as sombras começavam a responder. Um novo grito de dor ecoou, e o chão se partiu, revelando uma passagem obscura e sombria. O que estava escondido lá abaixo? Clara hesitou, seu coração disparando. Você realmente quer saber a verdade? A sombra da mulher sussurrou, seus olhos cintilando com uma malícia sombria. E Clara teve certeza de que, abaixo da superfície, o que quer que estivesse oculto poderia ser sua salvação ou sua completa ruína. Clara sentiu as sombras se agitando ao seu redor, como serpentes prestes a atacar. O burburinho de vozes começou a crescer, uma cacofonia persuasiva que a desestabilizava. E enquanto a passagem sombria se abria diante dela, uma sensação de inevitabilidade a envolvia. Algo lá embaixo queria ser encontrado, e Clara sabia que não havia como escapar. Como um ímã, a escuridão a puxava. Ela respirou fundo, tentando se ancorar. Eu tenho que encarar isso, murmurou para si mesma. Seus pés começaram a se mover, como se tivessem vida própria, e ela desceu pela fenda no chão, mergulhando em um espaço tão opressivo que parecia absorver qualquer vestígio de luz. Lá embaixo, o ar estava carregado de um cheiro metálico, como se a terra estivesse encharcada de sangue. Os ecos de seus passos ressonavam, destacando a solidão que agora a cercava. Clara se sentou, contraída pela incerteza. Mas a passagem não estava vazia. À sua frente, uma nova sombra se formou. Essa teve uma aparência diferente, mais contida, mas igualmente ameaçadora. Você não está sozinha, Clara, sussurrou a sombra, sua voz como o crepitar de uma fogueira antiga. Você trouxe isso. Você convocou nossas histórias. A figura se aproximou, e Clara percebeu que se tratava de um homem com um olhar intenso, olhos mortais e enigmáticos. A luz vacilante deu a ele uma aura quase etérea. Eu sou aquele que você esqueceu, revelou, e Clara sentiu um frio na espinha. Quem você é? Perguntou Clara, tentando controlar o pânico crescente. Sou a memória de um amigo perdido, mas também sou a voz daqueles que você ignorou. Cada um deles, Clara, está aqui por sua causa. Cada um deles, uma parte de você. As palavras dele reverberaram na mente de Clara, e enquanto falava, visões começaram a dançar na escuridão.
lembranças distorcidas e fragmentadas de risos e lágrimas. Ela viu rostos conhecidos que se tornaram estranhos, lembranças de encontros desprezados, palavras não ditas que queimavam como ácido. Então, uma imagem assustadora se destacou: um acidente. O homem ao qual a sombra se referia havia sido atropelado. Clara se lembrou de tudo. Ele estava tão vivo naquele dia, e ela preferira ignorar suas súplicas. A culpa cresceu como uma tempestade, seu peito apertando. Eu não sabia, ela começou a murmurar, mas a sombra interrompeu. Você sabia, Clara. Você apenas escolheu não ver. As sombras ao redor se tornaram mais negras, como se estivessem se alimentando da sua angústia. Quantas mais são as memórias que você enterrou? Quantas histórias você deixou de contar? Clara sentiu o peso das palavras. O terror não residia só nas sombras que a cercavam, mas nas verdades que ela se recusava a enfrentar. Quanto mais a figura falava, mais clara se tornou sua missão. Ela não podia continuar correndo de sua culpa. Se eu confrontar isso, o que aconteceria? Clara perguntou, sabendo que estava à beira de um abismo. O homem sorriu, e suas feições distorceram-se como se a própria sombra estivesse se desfazendo. Apenas conhecendo seu passado você poderá libertar-se. Ela não tinha certeza se estava pronta, mas também não podia voltar. As sombras estavam se unindo, clamando por sua atenção, e os rostos distorcidos a observavam, seus gritos de agonia se transformando em um chamado desesperado. Você precisa escolher, Clara. O que você fará? O homem a desafiou, sua voz ressoando como um eco dentro dela. Clara fechou os olhos e absorveu a dor, permitindo que suas memórias a envolvessem. Com um movimento decidido, ela respirou fundo e declarou: eu quero saber a verdade. Um silêncio aterrador se instalou, e as sombras começaram a se contorcer em um frenesi. Mas então, algo ainda mais temível começou a emergir das profundezas da passagem. Um rugido distante que ecoava como um lamento coletivo. O que havia sido ocultado estava prestes a ser revelado, mas um novo terror estava prestes a se materializar. Prepare-se, Clara. O que você buscou não é apenas conhecimento, é um pesadelo. E naquele instante, a realidade começou a se desintegrar ao seu redor. Clara percebia que, ao buscar a verdade, podia estar invocando forças além de sua compreensão. Assim, a passagem tremeu sob seus pés, e ela percebeu que o horror verdadeiro estava prestes a ser libertado. Clara sentiu uma onda de energia e desespero inundar seu ser. As sombras pareciam se agitar ainda mais, como se fossem criaturas sedentas por sangue. O lamento distante se intensificou em um clamor ensurdecedor, e a sensação de que algo estava prestes a se soltar fez seu coração acelerar. Então, em meio ao grito coletivo, Clara viu. Uma forma imensa emergia da escuridão. Era uma criatura humanoide, mas distorcida e grotesca. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho profundo, e sua pele parecia feita de carne em decomposição, como se tivesse sido arrastada pela terra e pela dor. A sombra que antes a guiara agora se tornará insignificante diante da magnitude da presença que surgia diante dela. Você pediu a verdade, Clara. A criatura sussurrou, sua voz parecendo de milhares de almas sobrepostas. E nós estamos aqui para entregar. Prepare-se. Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Clara balançou a cabeça, desejando negar o que estava acontecendo. O que ela buscava não era esse horror. Em um instante de clareza, ela percebeu que essa entidade carecia de algo que só ela tinha, seu próprio medo. Você não precisa temer. A verdade é um peso que carregamos, não uma liberação. A criatura continuou, com um sorriso que intersectava suas feições em deformações monstruosas. Nós somos aquilo que você julgou indesejado, o eco do seu passado. A verdade está mudando. E a sua vez de enfrentá-la. O chão se agitou sob seus pés, fazendo com que Clara quase tropeçasse. O lamento agora era organizado, como um coro de almas, cada uma contando sua história de abandono. Eram risos, gritos e sussurros, lembranças de pessoas que não estavam mais com ela. Clara cobriu os ouvidos, mas o som penetrava em sua mente, mais forte a cada instante. Mas o que você quer de mim? Clara conseguiu perguntar,
sua voz agora um fio de desespero. Eu não tenho nada a oferecer. Oferecer? Oh, não, você já ofereceu sua própria alma. A criatura riu, revelando caninos afiados como facas. Cada vez que você virou as costas, cada vez que ignorou aqueles que você deixou para trás agora fazem parte de sua história. E agora, Clara, você precisa contá-las. Sentindo-se sufocada pela pressão das memórias crescendo dentro dela, Clara lembrou-se do acidente, da dor que se agigantava. O rosto de seu amigo desaparecendo sob as rodas de um carro. Em um impulso, ela gritou, chega! Eu quero me libertar! Eu não quero mais isso! A criatura inclinou a cabeça, como se ponderasse suas palavras. Libertação? Você ainda não entendeu. Para se libertar, precisa dar a elas poder. Conte sua verdade, Clara, e faça a cada uma dessas almas sentir a liberdade que você lhes negou. Com um ânimo repentino, Clara se levantou. Lembrou-se de cada rosto, cada riso, cada lágrima. Ela sabia que não poderia escapar, mas também compreendeu que precisava dar voz a tudo que havia sufocado. Eu não posso deixar isso acontecer, disse, seu coração ardendo. Mas talvez eu possa compartilhar. A criatura sorriu, e as águas turvas da passagem começaram a girar ao seu redor. Clara percebeu que estava em uma bifurcação, poderia permitir que a escuridão a consumisse ou enfrentar as sombras e as histórias que a cercavam. A escolha estava em suas mãos. Ao falar, um tremor percorreu a passagem, e as sombras se contorceram como se reagissem à sua determinação. Clara começou. Foi uma noite fatídica, é hora de lembrar. À medida que cada palavra saía de sua boca, Clara sentiu o peso de suas memórias fluir e se transformar. Mas a liberdade estava longe de ser simples. Quando a última frase de sua história ecoou na escuridão, a passagem tremeu uma vez mais. E então, as almas que esperavam por sua chance de redenção começaram a emergir. Com cada sombra libertada, Clara sentiu um pedaço de si mesma ser levado. E em meio a gritos de alívio e dor, uma sombra se destacou entre as demais. Esta, com um olhar penetrante e familiar, parecia estar esperando. Era ela. Mas era diferente. Clara estremeceu ao reconhecer o amigo que havia perdido. Você voltou, ela murmurou, mas a sombra não respondeu. Apenas a observou, com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Então, com um movimento abrupto, a escuridão se fechou ao redor dela, e tudo desapareceu. Clara se viu sozinha novamente, mas agora sabia que precisava resolver as questões que foram levantadas. O que eu fiz? Ela sussurrou. E no silêncio ensurdecedor, uma nova voz começou a ecoar. Agora você terá que enfrentar o que realmente significa libertar-se do que ainda está aprisionado dentro de você. As sombras começaram a se agitar mais freneticamente, como se saibam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara estava prestes a descobrir que o conhecimento que buscava abria portas que nem ela podia imaginar. Clara piscou, tentava se adaptar à escuridão agora opressiva que a cercava. As sombras, antes contidas, agora dançavam freneticamente em torno dela. A voz ecoante ainda ressoava em sua mente, e a sensação de que algo estava prestes a ocorrer a deixava em estado de alerta. Enfrentar o que isso realmente significa, pensou, enquanto um frio cortante a envolveu. O chão sob seus pés parecia pulsar, como se algo estivesse vivo. Com coragem estranha, ela deu um passo adiante, cada movimento carregando um peso emocional. As memórias começaram a se desenrolar na sua mente em flashes. Cada rosto, cada risada e cada grito ecoavam como fantasmas em uma sala escura. As sombras ao redor dela pareciam reagir, inchando-se e encolhendo-se, como se quisessem sussurrar segredos de outros tempos. Clara sentiu um leve tremor nas mãos, o calor de suas lembranças fervia sob a superfície. A imagem de seu amigo a assombrava, o olhar perdido, o momento de desespero. Mas havia outras histórias não contadas. Outras almas que também esperavam alívio. E à medida que pensava nisso, uma sensação de desespero imediato se apoderou dela. Era como se a pressão de cada lembrança sufocasse sua razão. Você tem que liberá-las. A voz da criatura reverberou em sua mente como um eco distante e ameaçador.
Caso contrário, elas e você estarão aprisionadas para sempre. Com determinação renovada, Clara decidiu falar. Ela se preparou para enfrentar o que havia escondido em seu coração. A primeira é sobre minha irmã. Aquela noite chuvosa, quando a perdi, sua voz falhou, mas ela continuou, forçando cada palavra a sair. Estávamos brigando e eu disse que nunca mais queria olhar para ela. Depois, ela saiu de casa. Um acidente, pensei que era minha culpa. As sombras se contorceram com suas palavras, como se a dor de Clara estivesse alimentando uma força maligna. Aquela sombra familiar começou a se aproximar. O olhar de seu amigo se intensificava, e Clara teve certeza de que ele estava escutando. Ela sabia que precisava contar mais. A segunda história, e assim ela continuou, cada lembrança uma lâmina cortante abrindo novos caminhos na escuridão. Foi o meu pai. Ele ficou tão triste. Eu não vi como aquilo o afetou. E agora está tudo perdido. As almas começaram a se agitar, revelando rostos de tristeza e ressentimento, expressões que clamavam por liberação. Clara percebeu que, quanto mais falava, mais os laços que aprendiam aqueles arrependimentos se enfraqueciam. Chega, chega, gritou, mais para si mesma do que para as figuras espectrais. Uma torrente de emoções a envolveu, misturando medo com esperança. De repente, uma sombra se destacou das demais. Era diferente, mais imponente. Os olhos vermelhos reluziam com uma intensidade aterrorizante. Você ainda não me libertou, disse a forma, numa voz que soava como um rosnado. Eu não posso. Clara se desesperou, recuando. Não consigo lidar com isso, não agora. Você não tem escolha, a criatura insistiu, sua presença agora quase esmagadora. A verdade é a única maneira de romper o ciclo. A pressão aumentou, seu coração disparou. As vozes das almas agora eram um clamor, como se exigissem ser ouvidas. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, percebeu que estava prestes a romper uma barreira que a separava da verdadeira libertação. Então, sem pensar duas vezes, Clara gritou, a verdade que eu escondi é que eu não fui forte o suficiente. Eu deixei vocês irem e apenas silenciei minha dor. Nesse momento, a escuridão pareceu responder à sua declaração, zunindo e girando, levantei a tempestade. Clara sentia-se poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. A sombra imponente avançou, como se quisesse consumir seu medo. Agora você tem uma escolha. Enfrente-me e descubra a verdadeira liberdade, ou permaneça presa a esse tormento. Clara ficou paralisada. O que ela escolheria? Uma guerra interna se desenrolava dentro dela. Enquanto a tensão aumentava, Clara percebeu que a verdadeira batalha não era contra a criatura, mas dentro de si mesma. O que ela realmente desejava? E no auge desse conflito, tudo ficou em silêncio. As sombras pararam, e os olhos vermelhos fixaram-se nela, esperando sua resposta. Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Eu não sei se consigo, sussurrou. Então, prepare-se para conhecer o que significa viver em meio ao que você teme. As palavras da criatura ecoaram, e a escuridão a envolveu novamente, mais densa do que antes. O que aconteceria agora? Clara estava prestes a confrontar não apenas suas memórias, mas o verdadeiro sentido da liberdade. O que mais eu preciso fazer? Uma nova onda de desespero a invadiu. E a resposta estava prestes a mergulhar no abismo onde tudo começou. As sombras se agitaram à sua volta, e Clara sentiu a escuridão quase palpável, como se estivesse se expandindo para engoli-la completamente. Sua respiração estava acelerada. Não posso, eu não consigo, pensou, enquanto os olhos da criatura continuavam a brilhar em uma intensidade ameaçadora, um lembrete constante da verdade que precisava encarar. Você é forte o suficiente, disse a voz calma do ser esquelético, surgindo ao seu lado. Você carrega dentro de si o poder de libertar não apenas a si mesma, mas também esses que chamaram você. Enfrente seu medo e deixe a verdade fluir. Com um raro lampejo de determinação, Clara olhou para a criatura à sua frente, sua mente girando com os ecos de suas memórias. Ela havia se escondido por tempo demais, tinha se trancado em seu próprio medo e dor. Eu não vou deixar que você me vença, declarou,
a voz mais firme do que jamais esperava que fosse. Continue. A criatura sorriu, inclinando a cabeça, como se estivesse incentivando-a a prosseguir. Clara sentiu a força crescendo dentro dela. Ela levantou a cabeça e encarou os rostos nas sombras, todos implorando pela liberação. Lembranças mais distantes começaram a ressurgir. Os momentos em que decidiu ignorar a dor dos outros, as vezes em que se sentiu impotente. Eu não fiz por mal, começou a dizer, com a voz carregada de emoção. Mas reconheço que errei. A dor que causei não fez sentir menos potente. O ar ao seu redor começou a vibrar. Clara continuou, eu perdi meu irmão. Eu não estava lá quando ele precisava de mim. E o que mais me corta a alma, eu não sou uma vítima. Eu era egoísta. Eu queria apenas proteger a mim mesma. E então, ao pronunciar a verdade, uma luz começou a brotar de seu interior. As sombras pareciam hesitar, tremendo com a energia renovada que se espalhava a partir dela. As expressões anteriormente atormentadas começavam a desfazer-se lentamente, e os gemidos de dor se tornaram gritos de alívio. Clara sentiu que um peso imenso começava a se dissipar. Sim! O ser esquelético gritou de alegria. Continue, Clara. Deixe a luz da verdade fluir, e o que é seu deixará estas sombras. Miguel, sinto muito. Eu deveria ter te ajudado. Não sou mais uma criança. Estou aqui agora, e suas memórias não me controlarão. Ao mencionar seu nome, Clara percebeu que a conexão com aqueles que havia perdido era mais profunda do que pensava. Ela tinha capacidade de proteger as histórias deles, de trazer luz onde antes só havia escuridão. E cada declamação tornava-se uma liberação. Os gritos de cada sombra foram se transformando nas memórias partilhadas, e Clara viu a luz expandir-se à medida que pronunciava cada nome, cada lembrança dolorosa. E a verdade sobre minha irmã? Nunca é tarde para pedir perdão. Eu não sabia, mas Euzinha, não quero esconder mais nada. Em um último grito de liberação, as sombras começaram a se dissipar, cada uma levando consigo um pedaço da dor que Clara havia carregado. O ar se enchia de luz, embora a escuridão ainda permanecesse ao redor, a pressão já não era opressiva. A luz dentro dela tornou-se quase ofuscante, e a pressão do peso que a estrangulava foi substituída por uma onda de paz esmagadora. Você conseguiu, Clara. Você confrontou seus medos. Disse o ser esquelético, enquanto os últimos vestígios da escuridão se afastavam, deixando um caminho de luz à frente. Em meio a esse novo ambiente iluminado, Clara percebeu que algumas sombras ainda estavam por perto, mas agora elas eram diferentes. Olhos reconhecidos, expressões de aceitação. Era como se cada memória estivesse ali como uma lembrança, não um inimigo. Eu aceito vocês. Eu não quero que suas histórias sejam esquecidas, Clara murmurou, e com isso, as sombras deixaram de ser ameaças para se tornarem guardiãs de suas próprias narrativas. Elas dançavam em um modo alegre, cada uma se solidificando um tributo à sua lembrança. Por fim, Clara sabia que a luta não havia acabado, mas que ela tinha encontrado um início. As verdades poderiam ser difíceis, mas agora ela as abraçaria. Com o peso das sombras removido, Clara olhou para o horizonte, disposta a recomeçar. Sabia que o verdadeiro terror estava em não enfrentar a dor. Uma última brisa passou, como um sussurro, e Clara olhou ao redor, sentindo-se mais forte do que jamais. Havia luz ao seu redor, e a escuridão que antes a aprisionava agora parecia distante. Clara havia vencido não apenas a batalha, mas a guerra interior. E assim a cidade acordou, como se o próprio cemitério tivesse respirado aliviado pela libertação de suas almas, abrindo caminho para uma nova alvorada. Clara havia enfrentado seus monstros e emergido do outro lado, pronta para contar ao mundo a verdade que havia encontrado em meio ao terror. Agora, querido amigo, é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a alcançar ainda mais pessoas com histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre este final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esta conclusão.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.